Ra 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 Yaru Sande Yamo Istade Emulador Gablo Pedido e terra Não Jesus derrota Adonai Israel Jehová Avoteha Lirot betiferet, ozer Hamdani Yehoshana Ve'atikavam Galena Presavivalai Etsukat Shelomea Dai Venis Mehalba Vamos Beholinu Timeolam Tirai rai 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 Tirai rai 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 Tirai rai 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 Tirai rai rai Tirai rai rai Tirai rai 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 Tirai rai rai Tirai rai rai Tirai rai 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 Tirai rai rai Tirai rai rai Tirai rai 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 Tirai rai 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 Tirai rai 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 Tirai rai rai Tirai rai 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 Tirai rai 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 Tirai rai rai
Abertura 8, livro 138 portais da 138 aberturas da sabedoria. Livro escrito há 300 anos atrás por Moshe Haim Luzzatto, de Pádua. Meu nome é professor Victor Palminerco. Meu título é Moré Haim Yaakov Yitzhak. Abertura 8. As sefirot podem aparecer em semelhanças opostas, mesmo simultaneamente. Ambas são representações verdadeiras. As sefirot podem aparecer em semelhanças que podem até ser mutuamente contraditórias, exatamente como as imagens em um sonho podem mudar em um único momento. Cada semelhança vista na visão profética fornece conhecimento sobre um poder e um atributo. Os atributos e poderes se tornam conhecidos de acordo com a ordem verdadeira e apropriada em que estão dispostos e funcionam, enquanto as semelhanças estão de acordo com a capacidade da alma de receber. Tendo explicado como as sefirot aparecem como semelhanças ou imagens, vamos agora explicar como essas imagens podem mudar de uma para outra. A proposição consiste de três partes. Parte 1, as sefirot podem aparecer. Isso explica como as imagens mudam. Parte 2, cada imagem vista. Isso explica a utilidade dessas mudanças. Parte 3, os atributos e poderes. Isso explica a diferença entre as imagens e o que elas representam. Parte 1, as sefirot podem aparecer. Isso explica como as imagens mudam. As sefirot podem aparecer em semelhança e podem até ser mutuamente contraditórias. Se as semelhanças pelas quais as sefirot aparecem fossem intrínsecas às próprias sefirot, seria obviamente impossível atribuir dois opostos contraditórios a um e ao mesmo sujeito. No entanto, uma vez que essas semelhanças não são intrínsecas às sefirot, mas foram escolhidas por Deus, não há dificuldade no fato de que elas podem aparecer em semelhanças diferentes e contraditórias, uma após a outra, ou mesmo simultaneamente. Por um momento, a vontade suprema quer que elas apareçam de uma maneira e depois de uma maneira diferente. Isso nos permite resolver um problema decorrente de várias passagens nos escritos de Arizal que parecem contradizer um ao outro. Particularmente difícil é o uso de termos aparentemente contraditórios para descrever o estado dos mundos. Um dos problemas mais difíceis é a aparente contradição entre a representação dos mundos sob a forma de uma série de círculos concêntricos e Rulim, em sua representação em forma linear, Yosher, e a semelhança circular, o mundo de Asiá está no meio e, consequentemente, a linha K deve passar pelo centro de Asiá e continuar abaixo dela, mas, por várias razões, isso é impossível, como discutido por todos os mestres cabalísticos. Esses problemas podem ser resolvidos se entendemos que esses são simplesmente as semelhanças e imagens da visão profética. É perfeitamente possível que a visão profética contenha imagens contraditórias. A melhor maneira de entender isso é considerando o caso paralelo dos sonhos.
Exatamente da mesma forma como as imagens de um sonho podem mudar em um único momento, no caso de um sonho, não é o objeto real representado no sonho que é visto, mas sim uma imagem ou semelhança do objeto fabricado pela faculdade de fazer imagens da mente, a imaginação. É essa imagem que o sonhador vê em sua mente e, através dela, ganha o conhecimento que o sonho lhe foi enviado para revelar, seja ele verdadeiro ou falso. A faculdade de criação da imagem da pessoa cria uma imagem em sua mente consistindo em imagens e símbolos de sonho, correspondentes ao conhecimento revelado através do sonho. A imagem é tal que o sonhador pensa que está realmente vendo os objetos em si. No entanto, o que a pessoa vê no sonho não é senão um produto de sua imaginação e, portanto, as leis que se aplicariam aos objetos reais, se fossem vistas pelo olho físico na vida invisível, não se aplicam às imagens vistas no sonho. O sonhador pode sonhar que vê uma certa coisa, mas essa mesma coisa pode se transformar em outra coisa no mesmo sonho. Essas mudanças não ocorrem de tal forma que a pessoa possa realmente ver a transição de um para o outro da maneira como o olho físico veria. A transição, se tivesse lugar na frente da pessoa. No sonho, a pessoa vê o que vê de uma maneira, depois a vê de uma maneira diferente. Você não pode objetar que não foi assim a um momento, pois isso é simplesmente o modo como a imaginação funciona. Da mesma forma, no caso da visão profética, é possível ver imagens contraditórias. A pessoa pode ver uma coisa, mas quando a olha para entender, ela se transforma em outra coisa. Assim, na visão de Yehezkel, os seres viventes corriam e voltavam. Ezequiel, capítulo 1, versículo 14. Quando alguém olha a totalidade de todos os mundos com a linha K dentro deles, os círculos aparecem um no outro e a linha desce pelo meio, continuando todo o caminho até o fim. Isso é até a metade inferior dos círculos de Atik. Nesta visão, a Sia parece estar no meio. No entanto, quando alguém vai examinar a linha, a Sia parece estar no final da linha, como se a linha não continuasse além do centro, até a metade inferior do círculo de Atik. Se alguém tenta ver a Sia na visão circular e linear simultaneamente, ele parece estar acima e abaixo ao mesmo tempo. Acima no sentido de estar no centro dos círculos, abaixo no sentido de estar no final da linha. Um exemplo semelhante deste mundo seria o que os rabinos disseram sobre o lugar de enterro de Moisés. Para aqueles que ficam abaixo, parece que estava acima, mas para aqueles acima, parece que estava abaixo. Sotá 14a. O mesmo princípio se aplica a todas as visões exaltadas da profecia. Elas podem assumir todos os tipos de forma diferentes e mudar literalmente de momento em momento, como em um sonho, pois todos esses fenômenos são encontrados nos sonhos. Da mesma forma, muitas outras contradições aparentes nos escritos do Arizal não são realmente contradições, pois, na verdade, o que o profeta vê aparece em ambos os sentidos, mesmo ao mesmo tempo, como no caso de uma. Parte 2. Cada semelhança vista na visão profética proporciona conhecimento sobre um poder. Não é por nada que fazem as imagens mudarem. Pelo contrário, quando duas visões diferentes de um mesmo assunto são vistas, entende-se que ambos fornecem conhecimento sobre o assunto em questão, e o profeta que vê a visão entende seu significado.
De cada imagem, o profeta alcança o conhecimento de um aspecto separado do poder geral que ele vê. É um atributo. Isto é, ele vem a entender as coisas em quando há muitos aspectos diferentes, uma semelhança proporciona conhecimento sobre um atributo, e tudo dependendo dele e derivando dele no esquema geral do governo. Outra semelhança proporcionará conhecimento sobre um atributo diferente e tudo que ele depende e deriva dele. Por exemplo, ao examinar a cadeia causal Ishtalshelut, através da qual os vários patsufim estão relacionados, e só de Ati parece terminar no peito Tiferet, de Ari Rampim. E a partir daí emergem forças de bondade e severidade, como será discutido em seu lugar. Abertura 110. No entanto, quando examinamos os Patsufim do ponto de vista de como um está vestido em outro, Al-Bashar Yesod de Atik parece terminar em Yesod de Ari Rampim. Parecem de ambas as maneiras, porque ambas são verdadeiras. Essas questões são reveladas através das visões dos profetas. Parte 3. Os atributos e poderes tornam-se conhecidos de acordo com a ordem correta e verdadeira na qual eles estão organizados e funcionam. A diferença entre a visão vista pelo profeta e o significado da visão, a saber, a realidade subjacente compreendida a partir dela, é que a visão está de acordo com o que a alma pode receber. O emanador, abençoado seja o seu nome, estabeleceu a lei que os profetas ou as almas podem receber somente através desta visão. Consequentemente, a compreensão deles sobre todos os diferentes aspectos dos atributos de Deus e seu governo que eles precisam entender vem para eles através de suas visões, que seguem as leis estabelecidas que governam a visão profética. A visão muda de acordo com o assunto, de modo a tornar possível para as almas alcançarem o conhecimento de cada aspecto por vez. Embora visões diferentes possam não ser consistentes entre si, isso não tem importância. Pelo contrário, a alma vê ambas as visões, adquirindo conhecimento dos dois aspectos diferentes, exatamente como eles são. A alma alcança o conhecimento dos poderes e atributos de Deus de acordo com sua verdadeira essência e seu lugar no esquema do governo. No entanto, a alma atinge esse conhecimento de uma maneira adequada à sua habilidade de receber. Esse é o significado das palavras finais desta proposição. Enquanto as semelhanças estão de acordo com a capacidade da alma de receber, pois somente dessa maneira é possível que a alma obtenha conhecimento e não de outra maneira. Abertura 9. A forma em que a Sefirot aparecem é uma forma espiritual, mas mesmo essa forma não faz parte de sua essência intrínseca, mas apenas a forma em que aparecem quando vistas através do espelho, entre aspas, de Malhut. Embora Sefirot apareçam na forma de semelhanças, mesmo assim, a forma vista não é como uma forma física. O que se vê é algo que é entendido como se alguém visse essa forma no mundo inferior. Isso é chamado de visão da alma, cuja visão não é como a visão do corpo. Consequentemente, os assuntos da visão profética não aparecem necessariamente da mesma maneira que os objetos físicos correspondentes apareceriam ao olho físico. O que é visto pela alma é uma luz brilhante que é entendida como um círculo, figur. Se é o que é visto é circular ou como uma linha reta, yosher,
se o que é visto na visão é reto. O mesmo se aplica a todas as outras formas ou imagens vistas pela alma. Não é que a forma física real seja vista. Mesmo a forma espiritual que é vista não é da essência intrínseca das próprias sefirot, mas apenas da maneira como elas aparecem através de Malhut, que mostra esses poderes dessa maneira. Tendo explicado as formas em que as sefirot aparecem, agora explicaremos como mesmo essa visão não tem forma física. A proposição tem duas partes. Parte 1. Embora as sefirot, as formas em que as sefirot aparecem, não são como formas físicas. Parte 2. Até a forma espiritual que é vista, mesmo esta forma sutil, não é intrínseca a sefirot, mas foi propositadamente escolhida. Parte 1. Embora os sefirot apareçam como formas de semelhanças, mesmo assim a forma que aparece não é como uma forma física. Porque Moisés disse aos filhos de Israel, porque você não viu nenhuma forma. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 15. Pois é certamente impossível que a glória suprema possa aparecer, mesmo simbolicamente, em qualquer forma ou semelhança físicas. Pois mesmo a alma não tem forma física, muito menos a glória suprema. Portanto, não é possível que a forma física de um leão, ou um boi, ou um homem, ou um círculo, ou uma linha reta apareça no reino superior. Assim está escrito, mas você não viu a forma, apenas uma voz. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 12. A visão da qual estamos falando é a visão da alma, que significa entender e não a visão no sentido físico. A alma não vê o que vê como formas físicas externas. Em vez disso, a alma do profeta obtém insights sobre a verdadeira essência espiritual do que ele vê. Após o seu intelecto forma uma imagem mental. Se alguém pudesse ver a alma do profeta, veria ali essa imagem sutil, mental ou espiritual. Se você disser que o intelecto forma uma imagem mental de algo visto pela alma de alguma forma física, por exemplo, um círculo real, não é assim. O que há uma vez são as forças do reino espiritual organizadas em uma determinada ordem que é expressa na forma em que a alma as vê. Por exemplo, a alma pode ter uma percepção da providência global e geral de Deus, em oposição à sua providência individual sobre os detalhes da criação e traduzir essa percepção na forma de um círculo. Assim, as sefirot são vistas como luzes dispostas em uma ordem espiritual que é entendida como tendo a forma de círculos, igulim, igulim, ou como tendo uma forma linear e vertical, yosher. As sefirot podem romper ou subir ou descer de várias maneiras, não que essa seja a forma real que elas tornam, tomam, mas assim é como podemos entendê-la. Assim, o que é visto é algo que é entendido como se alguém pudesse ver essa forma no mundo inferior. Isso é chamado a visão da alma, cuja visão não é como a visão do corpo. Em outras palavras, a própria alma entende o que vê. A visão da própria alma não é como a visão dos olhos físicos, pois a glória de Deus não pode ser vista pelo olho físico. Consequentemente, não precisa ser retratado senão em formas apropriadas e relevantes para a visão da alma que a contempla, e a alma vê as coisas como elas realmente são, não alguma forma física externa. Portanto, portanto, os objetos da visão profética não aparecem
necessariamente da mesma maneira que os objetos físicos correspondentes apareceriam aos olhos do corpo. O que é visto pela alma é uma luz brilhante, que é entendida como um círculo, igur, se é o que é visto é circular, ou como uma linha reta, yosha, se o que é visto na visão é reto. O mesmo se aplica a todas as outras formas ou figuras vistas pela alma. Não é que a própria forma física seja vista. Parte 2. Mesmo a forma espiritual que é vista não é da essência intrínseca das próprias sefirot. Para os reinos e seres criados, são de dois tipos, físico e espiritual, e cada um tem suas formas respectivas, mas a glória suprema não possui intrinsecamente nenhuma desses dois tipos de formas. No entanto, pode aparecer através de tais formas, embora não uma forma física, que é grosseira, mas uma forma espiritual, que é fina e sutil. Ela aparece ou é vista da mesma maneira que os pensamentos aparecem ou são vistos na mente. Mesmo que é visto, não são os próprios poderes divinos. Isto é óbvio, para quem quisesse conhecer esses poderes em sua essência intrínseca, teria que conhecer a qualidade de Deus em sua essência intrínseca, porque as sefirot são pura qualidade de Deus, uma vez que a essência da qualidade de Deus não pode ser conhecida totalmente. Também é impossível conhecer a essência da Sefirot. O que se sabe da Sefirot é apenas porque é permitida vê-las dessa maneira, não porque elas são assim, intrinsecamente. O que se sabe delas é essa forma espiritual. Essa forma espiritual não é sua essência intrínseca, mas apenas a forma em que elas podem ser vistas. La 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 Continuaremos amanhã, se Deus quiser, caros amigos e amigas, alunos e alunas, príncipes e princesas do Rei Altíssimo, Rei dos Reis. Akadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam. O santo abençoado seja o amo do universo.